Ultimamente vem surgindo uma crescente procura por conhecimento em relação à política, isso nas mais distintas áreas. É possível imaginar que grande parte desse interesse é motivado pela mudança do governo da nossa nação. Obviamente, não se resume a estes acontecimentos, mas creio que a inversão das bases ideológicas que sustentaram o nosso Brasil por longos anos causou um nó na cabeça de muitos que se encontravam na posição infeliz de alienados políticos. Só para deixar claro o termo usado, muitos encontraram-se e ainda encontram-se nesta posição porque foram e são vítimas de um forte esquema de controle de massas, usado e abusado no nosso país até os dias de hoje. As mídias se tornaram a ferramenta principal desse controle, implantando em milhares de mentes de cidadãos brasileiros a ideologia política do governo anterior. As plataformas de propagação de informações proporcionadas pela internet, como Facebook, Instagram, YouTube e outras, se tornaram fundamentais no desmonte desses atos desleais do governo. Com a imensidão de novas informações circulando todos os dias nas mídias sociais, muitas dessas descaradamente adulteradas e com fins especificamente maléficos, não fica tão fácil para muitos filtrar e agrupar o conteúdo necessário para a formação de posicionamentos firmes e que sejam compatíveis com suas crenças e valores do cristianismo. Para grande parte dos membros de uma igreja comum, essa tarefa pode se tornar mais difícil ou até quase impossível. Considere o fato de que dentro de algumas igrejas evangélicas a cultura de aversão ao termo política, que foi construída ao longo dos anos e se baseou na observação de práticas dissimuladas, levianas, personalistas, incoerentes, incorporadas por muitos políticos, deturparam literalmente o debate sobre o assunto e, em casos extremos, tornou o debate um ato pecaminoso. Intelectualizando todo esse cenário, me propus a compartilhar conhecimentos para que alguns possam ampliar sua visão sobre cristão e política. Mas, antes de qualquer coisa, você precisa entender que o homem impactado por Deus em uma sociedade assume, entre outros, dois papéis fundamentais nesse assunto: papel civil e cristão. Qual é o significado de civil? Civil é uma palavra de origem latina, mas propriamente dita civilis. Civil assume o significado de cidadão e representa todas aquelas pessoas que não fazem parte das forças armadas do seu país, ou seja, que não são militares. Cristão é aquele que é conforme ou compatível com os princípios do cristianismo. Partindo desse entendimento, avançamos para a ideia de que somos civis de uma nação e não temos como fugir desse fato. Para além de civis, somos também cristãos transformados pelo conhecimento de Cristo através do Evangelho. Pensamos diferente, agimos diferente e reagimos baseados em princípios encontrados na Palavra de Deus. Agora pense, Deus nos regenera e não nos tira do mundo. Mas por que motivo nos deixa aqui? No meu entendimento, para exercermos a posição de luz do mundo e sal da terra. E o âmago dessas palavras é que estamos aqui para provocar uma diferença positiva em meio à sociedade. Essa diferença é apenas espiritual? Acredito que não. Temos uma responsabilidade importantíssima no tocante à dimensão espiritual. Orar pelas pessoas, pregar o evangelho para a transformação pelo Espírito, expulsar demônios, mas nosso comportamento como cristão na sociedade, além de ser um testemunho que aguça o entendimento das pessoas para a existência de Deus, tem um papel de construção social fortíssimo. Observe que é exatamente nesse sentido que o civismo aparece atrelado inevitavelmente ao fato de sermos cristãos. Pois o civismo consiste, de modo geral, em exercer o papel de um civil numa nação, contribuindo para o bem de todos. E o cristão é aquele que obedece ao mandamento de Cristo de amar ao próximo como a si mesmo. Se esses dois fundamentos forem incorporados em sua visão, a sua conduta diária será um composto de atitudes baseadas no mandamento de amar ao próximo
e no empenho em exercer o dever do civismo, buscando continuamente o bem das pessoas ao seu redor. Então, a resposta coerente é que devemos nos dedicar a provocar mudanças espirituais nas pessoas. Mas não só isso. É também nosso dever provocar mudanças sociais baseadas em princípios bíblicos. Essas mudanças sociais, ou de ordem social, no meu ponto de vista, são atitudes do cristão que irão explicitar os valores morais e éticos do cristianismo, sempre pautados no entendimento correto das Sagradas Escrituras. As pessoas receberão informações positivas que lhes conduzirão a viver uma vida saudável, longe das práticas pecaminosas que tanto afligem a humanidade. E de que forma o cristão pode se tornar útil para a sociedade? Além de pequenos gestos feitos no dia a dia, como, por exemplo, jogar o lixo no devido lugar, o cristão deve se posicionar a favor de leis contra aborto, feminicídio, legalização de drogas, pedofilia e exploração de crianças, abandono de crianças, doutrinações de gênero em escolas, a não liberdade religiosa, privação da liberdade de expressão, controle total do Estado e, entre outras muitas, é o seu dever se engajar. Concluímos que a postura de um cristão deve ser carregada de civismo. Se esconder do dever de fazer o bem é omissão, e omissão é pecado. Assuma seu papel de ser político nessa sociedade, que precisa de cristãos que vivam baseados na palavra de Deus. Vou ficando por aqui e até a próxima oportunidade. Valeu!